Só um minuto. Bem, iniciando. Boa noite, pessoal. Hoje é a nossa primeira aula. Nós estamos no dia 15 de fevereiro, o início dessa luta, a árdua luta até as nossas aprovações. Hoje, Brasil pré-colonial e entraremos já no colonial. Hoje vamos abordar a chegada dos portugueses aqui em 1500, né, e observar e entender o que ocorre nesses 30 primeiros anos, tá? É o período que o Brasil vai ficar praticamente abandonado. E o que o concurseiro tem que saber? Ele tem que saber por que ele está abandonado. Por que Portugal não começa efetivamente um processo de colonização nesse período? Por que ele vai esperar 3 décadas para iniciar esse processo? O que ocorreu no Brasil nisso aí? Lá no conteúdo programático, ele fala justamente da colonização portuguesa no início da descoberta. É o que nós iremos abordar. Vou trabalhar, como eu já tinha falado para vocês, com 3 materiais, tá? Então eu tenho um material aqui, que é esse daqui, o Brasil Colônia. Esse vai ser o nosso carro-chefe. E vou trabalhar também com esse daqui, tá? Então, vamos iniciar aqui. Gostaria, vou botar ele aqui um pouquinho maior. Tá aí. Período pré-colonial. Tá bom aí? Dá para enxergar aí legal? Vou aumentar um pouquinho. Então, o que nós vamos descobrir? Vamos descobrir o que ocorre no Brasil. Ele é descoberto. Na verdade, Portugal já sabia que existia aqui, né? O Portugal já sabia. Sim. O Jefferson está perguntando se eu já estou no slide. Já. Então, tá azul, hein? Azul tá assim mesmo. Hoje tá ótimo. Então, o que nós vamos estar olhando aqui? O pau-brasil. Tá? Eu vou correr essa primeira parte que não vai nos interessar. Então, só vou correr lá para frente logo. Estou correndo aqui. Mas eu vou mandar completo para vocês. Só que eu quero chegar só na parte que nos interessa, que é o período pré-colonial propriamente dito. Aqui ele vai contar o processo da chegada dos portugueses aqui, né? Muito antes de desembarcar, ele já sabia o que aqui existia, como eu falei, desde o Tratado de Tordesilhas, já se sabia que isso aqui seria de Portugal. Então, o que ele precisava fazer? Ele precisava tomar posse. A expedição de Cabral, nada mais, nada menos, veio aqui tomar posse. Era uma expedição militar que daqui foi embora para Calicut. E lá, por uma imposição de força, ele vai impor o comércio de especiarias. Só um minutinho. Fala, mestre. Fala, Jefferson. Não tá para ver a imagem. Tá, estão falando agora. Agora sim, professor. Tá, agora sim, deu para ver. Agora deu, para ver a imagem. Agora deu. Essa parte aqui é a principal. Tá? Essa é a parte aqui. Não, é porque essa parte não interessa. Só vai interessar dali em diante mesmo. Tá? Tá bom. Tá. Eu estou falando com o professor Jefferson, que só vai interessar daqui para frente mesmo. Por isso nem interessa. É só a partir daqui, ó. A chegada de Cabral. Então não interessa para a gente. Tá? Vamos lá. Vamos seguir. Aqui que nos interessa. Então tá. Cabral, quando chegou aqui, ele descobriu sem querer? Não. Tem um nome disso. Nas provas, como é que cai? A teoria da causalidade. Descobriu sem querer. Tá? A teoria da causalidade. Descobriu o Brasil sem querer. O que existia aqui? A mão de obra indígena, o escambo. Quem assistiu o slide já viu. O que quer dizer escambo, em termos geral? Escambo quer dizer troca. Simplesmente troca. Nesse sentido, nessa conotação que nós estamos vendo, Brasil pré-colonial, então, o que é o escambo? Troca do trabalho indígena por quinquilharias. O que são as quinquilharias? Bugiganga, apito, espelho.
O que o nativo fazia? Entrava na mata, cortava o pau-brasil e levava para edificações, construções. Como é o nome dessas construções? Feitorias. Feitorias que os portugueses vinham trabalhando no litoral africano. Tá? É onde ele guardava produtos das colônias. No nosso caso, produtos tropicais, frutas e a madeira. O estanco, isso aqui eu já botei que não tinha. O monopólio da coroa. Vocês conseguem visualizar a setinha que eu estou passando? Seria importante se visualizasse. Destacava o que eu quero mostrar. Sim, professor. Beleza. Sim, professor. Então, isso aqui já é um exemplo. No slide não tinha. Sim, estou visualizando. Beleza, valeu. Monopólio da coroa, tá? Quem vai receber aqui é Fernando de Noronha, quem vai receber o monopólio. Ora, nós estamos vivendo um sistema econômico chamado mercantilismo dentro de um período histórico chamado Estados Modernos, que vai ser o absolutismo. E eles vão se basear exatamente nessa questão de concessões de monopólio, tá? Professor Jefferson, quer falar alguma coisa, professor Jefferson? Mestre, o senhor me ouve agora? Estou ouvindo bem claro, só não deu até agora que eu olhei a chamada porque eu estou fixado aqui. Estou te ouvindo bem. Certo, é porque tem aluno pedindo para entrar, isso aí pedi que o senhor aceitasse aí. Tá. Então eu posso trabalhar a tela desse tamanho? Quer dar tempo de eu ir lá e voltar, Pode sim. Tá bom, professor. Então, tá bom. Pode, tá bom, Sim, tá ok. Beleza, olha o Boa. Thiago aí olhando. Thiago está concentrado. Então fica melhor assim. Então vamos lá. E aí nós temos as chamadas expedições guarda-costas. O que é expedições guarda-costas? Que ele coloca aqui, ó. Reconhecimento. Olá, professor. Oi. Tá ouvindo, professor? Beleza, pura. Tem como dar aumentada mais. Tem como aumentar mais um pouquinho? Só tem um grandão, mas se alguém pedir, se eu tiver que sair, eu vou perder mais tempo. Já tem gente aqui querendo entrar, ó. O Jackson e o Yuri. Para mim poder voltar rápido. E aí, pessoal, para aumentar é só puxar o zoom na tela que ele aumenta. Professor, o senhor tá me ouvindo? E bem. Que bom. Só dá uma aumentadazinha na tela um pouco. Não, É só porque... puxar o zoom, pessoal, Não, que ele aumenta aqui é automaticamente. Slide. Aqui é o slide, ele já tá... Dá zoom na tela do celular de vocês. Que Gente, dá pra ver daquele jeito lá. Pois é, porque aí... Mas dá, professor, se der um zoom na tela do celular, ele aumenta mais um pouco. Então tá. Isso. Só pra gente não perder muito tempo, tá, pessoal? Beleza? Mesmo se não estiver vendo, se estiver ouvindo, já vai longe. Então vamos lá. De boa, professor, agora tá tranquilo agora. Beleza pura. Então vamos Pessoal, nessa. beleza. Período pré-colonial, o que é que nós temos? Extração do pau-brasil é o nosso primeiro ciclo econômico. Ele é predatório. Guarda, coloca essa anotação aí, tá? Extração predatória. O que significa, Rocha? Cortou, eles não plantam e vai vir aí um desastre desgramado. Para que serviu o pau-brasil? Principalmente, né, a tinta que tinha na casca para fazer a pintura de roupa e também de tinteiro, hein? Era um produto de luxo. E a madeira para embarcações e móveis. Então o pau-brasil servia tudo. Olha um detalhe, o índio não era escravo, ele recebia. Havia um sistema econômico. Lá naquela videoaula eu deixei bem macetoso para vocês, tá? Então não esquece, escambo é troca. Eu vou parar um pouquinho e vou voltar aqui para vocês me enxergarem um pouquinho, tá? Mestre, eu acho que tem alguém pedindo para entrar. Tem, o Luiz. Aí. É o professor Luiz. Pessoal, rapidinho, olha, eu vou pedir novamente, né? Todos os alunos, por favor, desliguem o áudio, desliguem o vídeo. Tem gente com o áudio aberto e com o vídeo aberto. Do Júlio tá ligado, do Fernando Rocha tá ligado, o microfone. Vai lá, Júlio. Desliga geral aí. Quando você quiser falar alguma coisa, aí você abre, beleza? Beleza. Pronto, agora ficou bom. Tranquilo. Me responda no chat, tá? Alguém sabe um sistema de escambo que muito comum pela região norte do Brasil? Quem souber já pode, inclusive, escrever, ou só dizer que sabe. Então, já pode participar. Nós estamos olhando que o escambo no Brasil pré-colonial é uma troca. E eu estou perguntando com relação à nossa região norte. Ela existiu algum tipo de escambo?
Alguém sabe dizer se existiu? Professor, poderia repetir a pergunta, por favor? Posso sim, Priscila. Eu estou falando da palavra escambo do período pré-colonial. Troca do trabalho indígena por produtos de baixos valores da Europa, chamado de quinquilharias ou bugigangas. Espelho, faca. A pergunta é, o Wanderson já disse que sabe, na região norte do Brasil existiu algum tipo de escambo? Tiago, existiu algum? Coloca no chat. Professor, o garimpo é considerado escambo? Garimpo? Não. A borracha, professor, que muitos seringueiros trabalhavam só pela troca do alimento, troca da comida. Era também, não deixava de ser. Tinha um nome mais específico. Mas o que foi muito comum aqui, pessoal, foi chamado regatão. Tá? Regatão. Quem não souber, claro que eu explico. Mas também existiu antes, ainda no período da colonização da região norte, a troca de tabaco, munição, cachaça, que eles chamam de aguardente, por índios que eram prisioneiros de outro índio, tá? Chamava-se tropa de resgate. Tá lá na apostila de vocês, na parte da história do Amazonas. Tropa de resgate. Ele está colocando, o Wanderson também, a castanha, mas o regatão, se cair numa prova, tem alguém aqui que não sabe o que é o regatão? Por favor, se manifeste aí. Eu, professor, explica aí para mim. Fernando, regatão era uma... Eu também. Beleza, Josué. Então, vamos lá. Era uma embarcação que levava mercadoria. Eu não sei, professor. Estou explicando já. É como se vê, né? Era... Ok, Yuri. Era uma embarcação que levava mercadoria para comercializar naquelas locais mais longínquos, tá? No Acre, na parte do Purus, nos rios, Tapajós. O que eles faziam da toda a região? Eles chegavam com a mercadoria e aqueles ribeirinhos não tinham dinheiro. Eles entregavam manta de pirarucu, pele de animal que na época podia, mel, e recebia o querosene, que eles chamavam de combustível, como é que era? Combustol, que eles chamavam. Era o sal, o açúcar, o café, o tabaco e a cachaça. Então, nós tínhamos o escambo aqui numa embarcação chamada regatão. Minha avó também, meus avós, que foram trabalhar na seringa no Acre, tanto que meus tios, quase minha mãe nasceu no Acre, em Chapuri, eles chegaram a morar dentro, depois da seringa, claro, dentro de uma embarcação, eu não vi, né? Que era regatão. E ela vem em prova, hein? Por isso o aluno tem que saber o que é. Então, o que eu quero dizer? Escambo, ele tem um significado só, troca. Mas se eu me referir ao Brasil pré-colonial, é o trabalho indígena pelo corte e armazenamento do pau-brasil. Eles cortavam e levavam. E por que esse pau-brasil tinha que ficar nas feitorias? Para não chamar a atenção dos corsários franceses. Tá? Corsário é um tipo de pirata, né? Oficializado. São embarcações com a permissão para saquear outras embarcações ou o litoral de um país que não fosse amigo. Tá? No fundo, era um pirata oficializado. Então, ele não chamava atenção, essa embarcação ficava protegida, porque ele levava muito tempo, a madeira não estava ali na beira do rio. Então, era um escambo. Na região norte, na parte da história do Amazonas, já é outra coisa, né? É produtos, né, de primeira necessidade por produtos da floresta. Brícia, e tu sabes como eram chamados os produtos da floresta? Nessa parte da história do Amazonas? Você sabe, Tiago? Sabe, Fernando? Drogas do sertão. Drogas do sertão. Então, se na prova você vê o termo drogas do sertão, quer dizer o interior da mata. Drogas, produtos da mata. O urucu, né? A sova, mais tarde a castanha, mais tarde a seringa, eram chamadas drogas do sertão. Mais alguém entrando aqui, por isso foi bom ficar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar de novo lá no slide, mas vou ficar nessa tela pequena para me sair rápido, tá? E a partir de 1530,
o Portugal, ele se vê na obrigação de colonizar o Brasil. Ou ele coloniza ou ele vai perder. Então vamos lá, o que ocorre aí? Portugal poderia perder as terras para franceses, né, logo depois que Dom João VI decide colonizar. Mas repara bem, ele não decide assim, eu vou colonizar ou eu perco. É porque, na verdade, a sua principal fonte de renda, que era o comércio das especiarias lá nas Índias, começou a falir. Hoje, se eu não me engano, foi o Fernando que me perguntou o que era especiarias. Foi tu, Fernando, que me perguntou hoje? Eu acho que foi o Fernando que me procurou. Foi você, né, Fernando? Não? Alguém me perguntou hoje o que eram quinquilharias. O que eram as especiarias? Eram produtos que davam muito dinheiro na Europa. Pimenta do reino era caro, servia para tirar o mau cheiro da carne, conservar a carne por muito tempo. Hoje, com 2, 3 reais, tu compra um monte, mas naquela época valia ouro. O cravo, a canela, a seda, isso eram as especiarias. Quando eles descobrem o Brasil, não tem especiarias aqui. As especiarias, na Europa, ela teve um boom a partir da segunda metade da Baixa Idade Média. E ela dá uma trancada no auge dos valores, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, em maio de 1553. Professor. Oi, Fernando. Essas especiarias também, podem ser consideradas algumas drogas do sertão ou não? Não, ela, na verdade, ela até poderia, mas as especiarias eram um termo para os produtos do Oriente Médio, da Ásia. Tá? Aqui ficaram chamados no início de produtos tropicais, frutas e tudo. Mais tarde, drogas do sertão. Tá? Ok. Obrigado, beleza. Valeu. Tranquilo, estamos aqui. Tranquilidade? Então, vamos entender aí. Durante 30 anos, para Portugal, não era interessante colonizar o Brasil. Não dava tanto dinheiro. Quando Cabral chegou aqui e olhou, as Índias não tinham ouro nem prata. Os nossos nativos não sabiam fundir. Diferente de Colombo, que encontrou lá o resto dos maias, e depois encontraram os astecas e mais tarde os incas, que tinham a técnica da fundição da prata e do ouro. Isso, inclusive, salvou nossos nativos. O que tinha aqui de diferente? A banana pacovan, que eles não conheciam, o abacaxi grande, que eles chamam de ananá. Então, isso aí chamou a atenção. Água fresca. Mestre, banana pacovan, lá em Boca do Norte não existe. Lá é banana comprida. Lá pro sul é banana da terra. Lá no sul é banana da terra. Quem encontrou os astecas depois dos incas falhou aqui. Foi? As bananas, para quem não sabe, por curiosidade, eles manipularam tanto ela como a mandioca e macaxeira, que hoje elas não nascem mais de semente, atrofiou. A banana pura, se você abrir, ela tem uns carocinhos. Aquilo é a semente, mas foi atrofiado devido à manipulação ao longo do tempo pelos nativos. E hoje ela nasce sem semente. Então, tranquilidade? Vamos seguir mais um pouquinho, então? Então, vamos lá. Por que não ficou interessante colonizar o Brasil? Porque não tinha nada que dava dinheiro. Durante as expedições guarda-costas que vinham para evitar o saque, se descobriu que aqui tinha um produto que principalmente os franceses gostavam, pau-brasil. E aí eles começam a fretar com os índios e negociam para eles trabalhar para eles. Nasce o escambo, um sistema econômico. Como é que é pago? Quinquilharias ou bugigangas. Qual era o trabalho do nativo? Cortar, carregar e armazenar. Aonde era armazenado? Nas feitorias. Feitorias foi uma invenção para cá? Não. Logo mais nós iremos ver uma palavra que foi uma invenção para cá. Chama-se plantation. Depois eu falo sobre ele, tá? Feitorias não foi inventado. Escambo não foi inventado para cá. E aí Portugal começa a perder aquele monopólio que ele tinha com as Índias, na cidade de Calicote. Muitos dos produtos que vinham como novidade para a Europa, que eram as especiarias, passam a ser produzidos lá. Né? Eles começam a plantar o cravo, a canela, eles vão começar a produzir
em pequena escala o açúcar, e esses produtos baixam preço. Nesse mesmo momento, o litoral do Brasil está sendo assim massacrado com invasões de corsários e de franceses em si. E aí o que é que Portugal tem que fazer? Ou coloniza, ou vai colonizar, ou vai perder. Em 1530 ele tem a ideia, e ela vai começar efetivamente em 1534, com uma coisa chamada, o que alguns, já vi até em questão de vestibular, chamar o nosso sistema de feudalismo, que vai ser as capitanias hereditárias. Bota aqui no chat, tem alguém que não lembra do que é capitanias hereditárias? Mestre, tem alguns pedindo para entrar. Verifique se aparece para o senhor aí, por favor. Não, se tiver para entrar, é aqui na tela que eu tô. Não tem mais ninguém, não. Mas é só mandar entrar de novo. Não tá aparecendo, né? Não. Entrou 71 aqui. Tá, Denilson, vou explicar para ti. Certo, beleza. Jackson também. Eu tô na tela aqui de quem quiser entrar. Repete de novo aí a pergunta. Tá, a pergunta era as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias é o processo efetivo de colonização do Brasil. É idealizado em 1530 e efetivado a partir de 1534. É por isso que na maioria dos livros ele coloca o período pré-colonial de 1500 a 1530. É o momento que o rei de Portugal para e pensa, ou eu vou colonizar ou eu vou perder. Tá? É que nem o cara que ganha um lote de terra, do INCRA, digamos assim, e aí ele não está com grana, ele passa na frente e olha, uma vez no mês ele vai lá, seria as expedições guarda-costas. Olha a analogia que eu estou fazendo, tá? Uma vez ou outra ele vai lá. Aí ele descobre que o vizinho dele está tirando a madeira dele para vender, então ele diz, olha, eu vou ter que cuidar. Ou ele cuida, ou ele perde. Só que o rei de Portugal já estava quebrado. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar e dividir em lote, com paralelo à linha do Equador. É o que eu divide o norte com o sul. Ele vai fazer linhas paralelas e dividir em lote. Aí ele começa, vai levar um tempo porque ele vai querer criar uma série de requisitos para saber. Não é bem uma doação, é uma concessão. Olha o nome, hereditário. Ele pode passar para o filho, para o neto, mas ele não pode negociar essa terra com um banco estrangeiro. Então ele vai levar um tempo. Eu acho que agora foi aquela que caiu, hein, Jefferson? Apesar que não deu nem uma hora. Opa, voltou. Todo mundo me ouvindo? Jefferson, ouvindo, meu filho? Veja aí, mestre. Tá ok. A gente... Sim, ok. Tá bom. Eu pensei que tivesse aí... Só tem 70, eu pensei que tivesse passado de 100 ou o tempo. Então vamos entender. Por que ele vai colonizar? Por alguns motivos. Primeiro motivo, ele não tem mais aquela vantagem que tinha no Oriente lá, com as especiarias. Segundo motivo, está tendo muita invasão. Ou ele coloniza ou ele vai perder. Qual é o grande problema para colonizar o Brasil? Não tem dinheiro nem gente. E aí ele vai dividir em grandes lotes, que serão chamados de capitanias hereditárias. Eu vou pegar aqui uma imagem da capitania hereditária para mostrar para vocês, tá? Nessa tela aqui. Aqui só para você ver aquele termo que eu usei, tá? Teoria da causalidade. Esse slide vai para vocês, mas aí eu vou dizer o que interessa. Tem coisa aqui que está fora do nosso conteúdo. Essa primeira parte vai ser interessante você saber. Olha aquela palavra que eu citei agora, que eu ainda vou comentar. Plantation. E isso foi criado para as colônias do Novo Mundo, tá? Aí, depois eu vou voltar. Vocês vão observar como isso tem muitas questões. Tá aqui as capitanias hereditárias. Esse é um mapa do Brasil da época, depois eu volto aí, mas tá aqui. Ora, por exemplo, aqui no Rio Grande, do que venceu o Rio Grande do Sul, do que venceu Pernambuco, pessoal, cabia 2 ou 3 Portugal aqui dentro. Era tentador demais. Olha um detalhe aqui, Maranhão tem 2. São Vicente tem 2. São Vicente fica onde hoje é São Paulo, tá? Contando, você vai ver 17. Mas é comum você olhar em livros e em prova ele mencionar apenas 15. Professor, isso é importante eu saber se é 17, se é 15? Eu sou obrigado a saber? Não.
Isso não é importante. Agora, é importante saber por que ele criou a capitania, quais delas se deram bem, por que não se deu bem as demais, aí é obrigado a saber. Então vamos lá, vamos fazer o que a maioria conta. Os 2 Maranhão só 1, os 2 São Vicente só 1. 15 capitanias. Das 15, somente 2 prosperaram. Aí o aluno é obrigado a ter na cabeça, tá? Somente 2. E eu vou repetir muitas vezes, tá? São Vicente e Pernambuco. Era isso mesmo que eu já ia perguntar, professor. São Vicente e Pernambuco. É porque eles investiram lá em engenhos de açúcar, tá? Tá, ok? Então, recapitulando. O Brasil ficou abandonado por praticamente 30 anos. Por quê, professor? Porque eles não viram nada de importante aqui. Não tinha ouro, não tinha prata, não tinha seda, não tinha as especiarias. E o que estava dando lucro para os portugueses? O comércio com as Índias, na cidade de Calicut, descoberta por Vasco da Gama. 30 anos depois já não dá o mesmo lucro e o Brasil está sendo toda hora atacado. Antes disso, Portugal já tirava um dinheirinho daqui com o pau-brasil. O que ele mandou para cá? Expedições guarda-costa. O que ele construiu aqui? Feitorias. Qual era o nome do comércio? Escambo. 30 anos depois, ou eu vou colonizar ou eu perco. Portugal não tem dinheiro, então ele começa a pensar quais seriam as condições para o português receber essas terras. Vamos à primeira palavra, quem quiser escrever pode. O nome desse cara será chamado de Capitão Donatário. Numa prova é comum só usar a palavra donatário. Então, quem é donatário? É o nome do português, né, do cidadão que vem de Portugal e que ele recebe a terra. Aqui, ó, esse lote. Como é o nome dele? Donatário. Qualquer um podia ser donatário? Não. Vem uma série de condições. Eu vou botar aqui que eu quero olhar para o rosto de vocês. Vocês não enxergam o meu, mas eu estou enxergando. Estou vendo o Tiago aqui com a caneta prontinha aí. Então, já tem uma primeira palavra. Donatário. Quem recebe o lote. Quem é esses que vão receber? São gente da baixa nobreza. Professor, na alta não podia? Podia, mas o cara não tinha medo de querer investir o dinheiro aqui. Mas a baixa tinha. E o que eles faziam para convencer? Muitos comerciantes vieram. Ora, era fácil convencer. É o que eu falei agora em pouco. Era fácil. Olha só aqui. O cara diz, olha, tu vai ganhar esse lote, aqui cabe 3 Portugal. O cara fica doidinho. Né? Aqui cabe quanto? 1 Portugal e meio. Aqui mais 3. Aqui 2 Portugal. Aqui 3 Portugal. Aí, quem é que não vem? Você vê que a tentação era grande? E o cara ainda tinha mais. Ele, o donatário, ele poderia receber todos os impostos e tirar uma parte dele. Tem um nomezinho esquisito, chama-se redízimo. É o dízimo do dízimo. De tudo que ele arrecadava, ele podia tirar 10%. Ele tinha que mandar um imposto de 10%, mas dos 10% ele tirava mais 10%. Era chamado de redízimo. Pô, era tentador. Só tinha uma coisa que o cara não botou na cabeça dele, né? Eu vou cobrar imposto de quem? Que não tem ninguém aqui. Então, lá no documento dizia que o donatário poderia cobrar sobre a pesca, sobre a extração de madeira, sobre o comércio em seu lote. Só esqueceu de avisar para o cara que não tinha nada. Era tudo mato. E outra coisa que ficou complicado, e aí vai entrar lá naquilo que eu falei agora atrás. Por que só 2 prosperaram? Porque tudo caía, toda a despesa vinha em cima do donatário, pô. Por exemplo, se os índios que não aceitassem trabalhar com eles e virassem inimigo, quebrava, roubava os animais, gado, galinha, não tinha reposição, o governo não ajudava. Eles também eram atacados pelo litoral, pelos piratas ou corsário. Então eles tinham muita complicação. Tu imagina o Will, o Tiago, Inácia. Caiu a minha conexão. O seu áudio estava Tu imagina só, faltou, digamos, eu vou inventar uma coisa, tá? Faltou prego. Tinha onde que ele ia comprar prego aí? O cara lá, onde que ele ia comprar prego? Tinha alguma taberna do lado para ele comprar? Tá aqui.
O cara tá em Pernambuco. Se ele viesse para Bahia, ele tinha? Não tinha. Ele tinha que atravessar e ir para Portugal. Mas tinha algum barco esperando ele? Não tinha. Se o donatário de Pernambuco tivesse uma questão com o da Bahia, a questão aqui da pesca, da fronteira, não tinha ninguém para resolver o problema jurídico. Ele tinha que ir embora para Portugal. Ora, a viagem de barco era quase 3 meses de ida, quase 3 meses de volta. Só para ir e voltar era meio ano. E tem mais. Quando ele chegava em Portugal, o rei não estava à disposição dele esperando, não. Não estava na disposição dele. Entendeu? Então, repara como era muito complicado para resolver um problema jurídico ou para uma reposição. Com o tempo, muitos irão falir. Ele não vai quebrar, não. É falir. Tá? Eu estou vendo aqui a Eliana explicando que estava pesado, porque por isso que está falhando. Eles vão falir. E aí, tem 2 capitanias que vão investir numa coisa que dá muito lucro. O açúcar. Voltando só aqui para fechar. Então, como era o nome do cara que vinha receber o lote? Capitão donatário. Ou simplesmente donatário. Podia ser qualquer pessoa? Não. Tem que ser um cristão velho. Alguém já ouviu esse termo? Cristão velho? É comum ouvir o cristão novo. Cristão novo eram todos os judeus ou muçulmanos. Você sabe como eles chamavam o muçulmano? Eles chamavam o muçulmano lá na Península Ibérica, Portugal e Espanha, de mouros. Eles chamavam de mouro. Então, não era só o judeu obrigado a se converter, tá? Judeu ou muçulmano, que era obrigado a se converter. Era o chamado de cristão novos. Por que esse termo? Porque era cristão de uma geração. Então, por exemplo, o cara para receber o lote de terra, ele não podia ser cristão de uma geração. Ele tinha que ser cristão de, no mínimo, 2 gerações. O pai e o avô. Fora isso, ele não recebia o lote. Olha como era invocado, né? Olha como era nesse período de 1503, tem um judeu que depois se converteu e mesmo assim ele ganhou concessão. Foi considerada a primeira capitania, mesmo antes da capitania hereditária. A capitania hereditária no Brasil, oficialmente mesmo, começa em 1534. É 1530 idealizado. Mas 1503 já teve um cara que ganhou uma capitania, que é o Fernando de Noronha. Nunca pisou lá. Ele era cristão novo. Bem, então quando começa 30 anos depois, já é outro rei e tal. As capitanias hereditárias não poderiam ser dadas. Professor, por que eles tinham todo esse cuidado? Para que as terras daqui não caíssem nas mãos de descendente de espanhol, de francês, de inglês e de outra religião que não fosse a cristã. Então vai levar um tempinho para pegar só o cara português nato e cristão de 2, 3 gerações. E aí foi doado 17 lotes. Tá? 2 divididos. Somente 2 vai para frente. Falamos agora, hein? São Vicente e Pernambuco. Aqui. Pernambuco. Até hoje, excelente terra para o açúcar. Chama-se terra de Massapê. Aqui, São Vicente, também para o açúcar. Só que aqui é mais devagar. Mais tarde vai ficar fraco a terra, tá? Ainda hoje tem a cidade de São Vicente lá em São Paulo. As demais rochas, tudo vai falir. Eu chamo a atenção para cá, tá? Deixa eu só primeiro ver aqui. Aqui ele vai falar do Pacto Colonial, tá? Depois eu volto aqui, eu quero falar muito sobre isso, tá? Professor, por que essa palavra Pacto Colonial vai ser importante? Porque ela vai da descoberta até a chegada da família real. Tá? Então, são 2 palavras que eu ainda preciso falar bastante com vocês hoje. O Pacto Colonial e o Plantation, tá? Vamos lá. Agora nós vamos ver aqui algumas coisinhas desse período aí da capitania hereditária, alguns termos importantes. Tá? Sistema adequado à política colonizadora portuguesa. Máximo de lucro e mínimo de investimento. Ora, o que está acontecendo aí?
Portugal quer investir um bocado, mas não quer gastar nada. Lembra que eu disse que tudo vai ser custeado pelo capitão donatário, inclusive a sua defesa própria, a questão judiciária, ele tem que bancar o transporte dele para a Europa. É por isso que muitos vão quebrar, e vai ser rápido. Vai quebrar e vai quebrar assim, em menos de um ano muitos vão para falência. Bem, voltando para cá. 2 instrumentos jurídicos, foral e carta de doação. Vai ser importante saber a diferença dos dois, tá? Foral e carta. O que é o foral, professor? F-O-R-A-L, foral. É uma carta, mais ou menos assim, como se fosse um código de ética, como se fosse um código de direito civil deles. Direitos e deveres do donatário, tá? Foral, direitos e deveres do donatário. Ele tinha direitos e tinha deveres. Tinha direito de quê? Cobrar impostos para repassar para Portugal, mas desse imposto tirar 10% para ele. Carta de doação. Carta de doação é um documento da posse da terra. Então, eu tenho 2 instrumentos jurídicos. Cuidado, não vamos ver isso em questões de concurso. Eles gostam de confundir o aluno. 2 instrumentos jurídicos, tá? Qual é o primeiro, professor? O primeiro, o foral. Claro que não tem uma ordem, é o que eu estou falando. Foral. Direitos e deveres. Carta de doação, documento de posse. O donatário podia legislar, quer dizer, ele podia criar sua lei lá, cada qual. Era como, por isso que o pessoal diz que foi o nosso sistema de feudalismo, né? Cada qual tinha o seu lote, mandava e desmandava. Depois, esses lotes serão divididos em outros grandes lotes. Aí é um termo chamado de sesmaria, tá? Não sei se aqui tem essa palavra, mas se não tiver, depois eu explico. É sesmarias, tá? A sesmaria só vai acabar no Brasil em 1850, no segundo reinado. Olha como é longo também. Sesmaria, divisão dos lotes. É como se eu ganhasse Manaus e tirava a Cidade Nova, eu doava para um, Compensa eu doava para outro, Glória para outro. Falando aqui de Manaus, para quem conhece Manaus, tá? Então, olha só, repetindo aqui. Qual era o sistema adequado? Máximo de lucro e mínimo de investimento. Ele vai aqui colonizar o Brasil sem gastar uma moeda, o rei de Portugal. Donatário podia legislar em quase tudo. Podia fundar vilas, conceder sesmaria, daqui a palavra, tá? Pequenos lotes dentro da sesmaria. Na verdade, pequeno em relação à capitania, mas era um lote enorme. Recebeu o redízimo, 10% das rendas da coroa, a vintela, 5% do arrecadado com a pesca e o pau-brasil. Só que quando ele chega aqui, quem que está fazendo isso? Ninguém, pô. Era tentador ele ganhar esse monte de imposto. Professor, daqui o que é importante eu gravar? Isso daqui, ó, foral e carta de doação. Deveriam arcar com os custos. Olha, isso aqui é uma das razões que eles vão falir, não tem ajuda. Índios ortis, quer dizer, não amigáveis. Aqui atrás os índios, aqui na frente os piratas. Ele tinha natureza furiosa, ora, furioso. O cara tá entrando na casa dele, pô. Ainda dizendo que ele era furioso. Então, esse sistema, ele foi bom para Portugal, mas péssimo para os donatários. Alguma dúvida nessa primeira parte que eu quero mencionar? Mestre, se puder repetir a última frase aí, que deu uma leve cortada aqui pro pessoal. Beleza pura. Agora mesmo. Bem, o que eu quis dizer aqui, tá? Vou repetir um pouquinho antes. O que tem de importante, não pode deixar de gravar aqui. A diferença do foral para a carta de doação, instrumento jurídico. Foral, direitos e deveres. Carta de doação, posse. Dos 15 ou 17 lotes, dependendo aí de como queiram, né? Contar aqui 2 ou 1. No Maranhão, 2 ou 1 aqui. Agora é obrigado a saber que só 2 se deram bem. Vicente e Pernambuco. Por quê? Porque escolheram trabalhar com açúcar. Lá mais tarde, quando nós estivermos especificamente falando do ciclo do açúcar, eu vou falar uma coisa que eu vou antecipar agora, tá? O açúcar não foi de graça. Foi escolhido a dedo, tá?
Açúcar, os portugueses já tinham uma certa experiência na África. E era um produto que tinha muito bom preço na Europa. Oi? Alguém quis falar alguma coisa? Eu parei aí. Ora, tinha muita procura e pouca oferta. Então, por isso. Por exemplo, os Estados Unidos, na parte sul, já preferiram o algodão e o tabaco. Algodão por quê? Para poder vender para a Inglaterra. Tá? Tinha uma aceitação devido à Revolução Industrial. Então, o açúcar, entenda, não foi de graça. Foi muito bem pensado. E a parte final que eu falei, mestre, foi essa daqui. Que eles dizem que eles tinham que arcar com todos os custos. Por isso que eles vão quebrar. Atrás deles tinham os índios, Ortiz, com natureza furiosa. É claro, o cara estava na casa dele. Foi isso que eu disse. Mas na frente tinha a ação dos piratas. Então esse sistema foi bom para Portugal e péssimo para os donatários, os senhores que receberam os lotes. Observa bem aqui nesse Tratado de Tordesilhas, hein? Ó, isso aqui é uma metade do Pará. Então, o resto do Pará e todo o estado do Amazonas, do Acre, pertencia à Espanha. Tranquilo? Alguma pergunta? No chat, deixa eu dar uma olhadinha no chat se tem alguma pergunta. Se alguém resolveu ter alguma dúvida. Tranquilo? Mestre, só pedir mais uma vez que o pessoal desliguem o áudio, o vídeo, na verdade, né? Tá pesando a transmissão, pessoal. Tá? Um pouquinho de consciência aí, desliga o vídeo, que é para ficar bacana a transmissão. Tá todo... E aí, professor, onde é que desliga o vídeo? Na tela de vocês tem Aperta um uma áudiozinho e tem uma câmerazinha lá. É só clicar. Professor, que vai você pode explicar a carta de doação? Posso sim, posso. Já descobriu, Tiago, onde desliga? O teu fone está desligado, agora ligou. Já, professor. Tranquilo. Já, tudo certo. Beleza, todo mundo macetoso aí. Então vamos lá, quem foi que pediu a carta de doação? Professor. Tá, Fernando, então vamos lá. Carta de doação, na verdade, era como se fosse hoje um título da terra. Tá? É um documento da posse. É um documento que o rei de Portugal deu para aquele português com posse, tá? Comerciante ou baixa nobreza, que não podia ter origem judaica, nem muçulmana, e nem parentesco com francês, inglês. Tinha que pôr para Portugal não perder aquela terra, porque ele podia passar por filho dele, né? Lembra? Capitanias hereditárias. Então era um documento da posse da terra. Beleza? Carta de foral. O que era o foral? Era um documento que dava os direitos e deveres do capitão donatário. Tranquilo? Posso prosseguir? Decorei, escrevi os dois. Obrigado. Beleza. Agora a gente vai falar sobre pacto... Professor. Diga. Pode falar. Quais áreas que foram dadas, que eram da Espanha, do Brasil? Tá. Não é, na verdade, isso aí já foi uma coisa chamada Tratado de Tordesilhas, tá? Tratado de Tordesilhas. É aqui, ó. Isso aqui é um tratado. Esse slide, ele até tem aqui uma parte. Eu vou voltar aqui atrás para te mostrar isso aqui. Tá aqui, ó. Bem antes do Tratado de Tordesilhas, em 1493, o Papa fez um documento papal oficial, que é chamado Bula. E ela foi chamada Intercoetérea, um documento do Papa. Aqui tem umas ilhas, tá? As Ilhas Canárias e Cabo Frio, Cabo Verde, aqui, ó. E aqui dessas ilhas, ele calculou 100 léguas. E disse que daqui, dessa linha, que é 100 léguas das Ilhas Canárias, todas as terras que foi achada para cá, pertenceria à Espanha, para cá, a Portugal. Estão vendo a minha setinha? Então tá aqui. Isso aqui é uma linha imaginária, tá? Com coordenada de 100 léguas marítimas. Então, o Papa determinou que tudo a partir dessa linha imaginária para cá era da Espanha, para cá era de Portugal. Repara que da América, o que vai sobrar para Portugal? Nada, só água. Aí, né, os geógrafos, né, as mentes pensantes de Portugal chegou com o Papa, que é Portugal.
Chegou com o Papa, não, com o rei, diz, olha, não vai sobrar nada. É por isso que ninguém acredita que o Brasil foi descoberto sem querer. Eles já sabiam que aqui não vai sobrar nada. E o rei de Portugal foi para cima do Papa, de olha, fui enganado. E aí, um ano depois, eles vão na cidade da Espanha, uma cidade chamada Tordesilhas, e refizeram um tratado, aumentando em 270 léguas. Passou a ser 370 léguas. Esse é o Tratado de Tordesilhas, que vai ter duração até 1750, né? Que é a divisão, para cá tudo de Portugal, para cá tudo de Espanha. Mas olha só, aqui é um pedaço do Amazonas, aqui todo o Pará praticamente está aqui, ó. Então, o Amazonas, o Acre... Oi? Se você puder repetir um pouquinho, travou seu áudio aí. Travou seu áudio? Se puder voltar um pouquinho, repetir um pouquinho? Sim. Travou, professor. Travou ali em Tordesilhas. Na hora que você falou Tordesilhas ali, a cidade... Beleza. Então, na cidade de Tordesilhas, o Papa refez, né, o tratado entre... Agora, repara bem, ele está dividindo tudo que é terra de toda a América. Ele não chamava América, tá? Era chamado Novo Mundo. Nem tinha esse nome América. Ainda estavam discutindo. Isso aqui, esse nome América, ele foi, vamos dizer assim, um fake. Só descobriram mais de 200 anos depois. O Américo Vespucci criou um fake dizendo que ele que chegou primeiro. Quando descobriram, não tinha mais volta. Então, o rei de Portugal foi para cima do Papa e disse o seguinte, não tem nada para mim. Olha, o Tratado de Tordesilhas, a primeira, que é a Bula Inter Coeté, diz que daqui para cá é de Portugal, daqui para cá é da Espanha. Repara que não sobra nada para Portugal. Isso, 1493. 1494, o Papa refaz o documento e vai ser chamado Tratado de Tordesilhas, porque foi assinado na cidade de Tordesilhas. O que acontece com a França, com a Inglaterra, com os Países Baixos, que mais tarde é a Holanda, vão ficar putos. E eles são tudo protestantes. Como é que o Papa dividiu só para os dois? E por isso aquela briga pela terra também. Bem, então é feito o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, ele puxa essa linha mais para cá, mais 270 léguas. Fica 370. E essa linha é que a partir dela é que vai ser dividida as capitanias hereditárias, tá? As nações mais tarde vão querer... Por isso que a Espanha, a França, vai invadir o Brasil bem aqui no Rio de Janeiro, que não era colonizado. É essa lei que ele quer. Ut possidet. Quem usa de fato, usa de direito. No Brasil, nós tivemos uma lei parecida com essa, chama-se uso capião. Quem foi que em terras, invasores de terra, usou muito isso aí. É essa lei que, muito tempo depois, vai fazer com que o Portugal pegue essa parte que hoje é o Amazonas, o Acre. O Acre nem tanto, né? Mas o Amazonas todo. O Acre já é uma outra questão com o Barão do Rio Branco. É o ut possidet. Com bem tempo vai ter aqui, ó, tá vendo essa seta? Essa parte é da Espanha, Pará e Amazonas. Vai ter mais portugueses do que espanhóis. E eles vão suscitar essa lei aqui. Ut possidet. Agora eu volto para cá. Tá aqui, ó. Essa é a linha imaginária de Tordesilhas. Olha aqui a ilha de Marajó. Isso aqui tudo era o Pará, foi embora. Deu para entender, então, o Tratado de Tordesilhas? Beleza. Agora beleza, eu quero que você grave essa palavra aqui, pelo menos em quase todas as aulas eu vou perguntar. Plantation, tá? Plantation, essa palavra. É um sistema, tá, de latifúndio, plantio em grande escala, de monocultura, quer dizer, basicamente um produto. Não quer dizer que só é um, mas é basicamente um só produto. Com mão de obra escrava e voltado para exportação. Vou repetir, o plantation, um sistema criado para ser usado nas colônias do Novo Mundo. Ele é uma monocultura de latifúndio, grande extensão de terra, de uso de mão de obra escrava e voltado para a exportação. Ora, no Brasil, qual é o grande exemplo do plantation? Alguém sabe me dizer aí? O café. Não, bem antes. O açúcar, homem. O açúcar. O açúcar, depois o café. Hoje nós temos um sistema maquiado, né? Que é a soja. Mas o açúcar
Plantation. Professor, Agora, pode repetir o que é plantation? posso. É um sistema de agricultura de monocultura, tá? Feito em larga escala, quer dizer, em latifúndio, com mão de obra escrava e voltado para a exportação. Eu vou fazer um áudiozinho depois e vou postar no grupo, tá bom? Só esse, para ficar fixo. Só esse pedacinho. Mas a aula toda vai estar gravada. Mas eu vou pegar esse pedacinho, ele e o Pacto Colonial, eu vou deixar lá para vocês. Professor, seu áudio tá cortando. Tá. Eu estou dizendo que eu vou fazer um videozinho, apesar de que a aula vai estar gravada, sobre esses dois termos importantes, plantation e pacto colonial. E vou mandar para vocês. Por que eu vou mandar para vocês? Porque são duas palavras muito importantes que você precisa saber e cai muito em prova, tá? Bem, vou explicar agora o pacto colonial. O pacto colonial nada mais é do que também criado pelas colônias, tá? O que é muito importante do pacto colonial? Ela era um sistema em que proibia que as colônias se desenvolvessem. Por exemplo, tem alguém com áudio ligado aí, hein? Tem alguém com áudio ligado aí. É a Travando Evelyn. o áudio, professor, não tá dando pra Professor, entender. seu áudio está travando demais, não dá para entender claramente. Por ele. Tá. Mestre, é porque o áudio tá gravando, tá travando, né? Aí se o senhor puder repetir o plantation novamente, porque quando o senhor foi reexplicar, ele trava novamente, ele travou de novo. Tá. Tá ok. Tá. Vamos lá o plantation, tá? Então, plantation é um sistema de monocultura, plantio de basicamente um produto, basicamente porque não era só um, mas um em grande escala, em latifúndio, grande extensão de terra, com mão de obra escrava e voltado para a exportação. Exemplo no Brasil, primeiro exemplo do plantation, era a cana-de-açúcar. Então o cara não podia estar plantando outras coisas em larga escala, só para basicamente o seu consumo. Professor, era só açúcar? Não, o cara plantava tabaco, algodão, tá? Mas o principal na fazenda era a cana. E essa cana toda era para exportação. E a base do trabalho era escravo. O nome disso é plantation. Prícia, deu para entender? Evelyn, deu para entender? Júlio, Henrique, Jackson, Jefferson, deu para ouvir? Deu sim, Deu, professor. Tenta anotação aqui já. Agora bora falar do Pacto Colonial? Pacto Colonial? Então vamos lá. Também um sistema criado para as colônias da América. Qual a principal característica dela? Era evitar que as colônias se desenvolvessem. Dentro do Pacto Colonial, por exemplo, estava proibido que eles produzissem manufatura. Tá? Professor, o que é manufatura? Um produto feito de outro, né? Eles só poderiam mandar a matéria-prima. A manufatura eles tinham que comprar. Eu vou dar um exemplo. Prícia, por exemplo, ele quer fazer móveis, ele não podia. Ele podia vender a madeira e depois comprar a cadeira. Entendeu? Era proibido. O Pacto Colonial, ele vai encerrar... Entendi, professor. Beleza. Ele vai encerrar no início do ano de 1808. Por exemplo, o que também proibia no Pacto Colonial? O Brasil não podia comprar e nem vender para nenhum país que não fosse Portugal. Ora, considera que o Brasil hoje tivesse 500 anos, só para ficar mais fácil. Por quase 300 anos o Brasil não podia comprar e nem vender para ninguém. Isso era o Pacto Colonial. O navio da Inglaterra não podia vir para o Brasil, ele tinha que ir para Portugal. Então, se a Prícia quisesse olhar um produto bonito lá, digamos um pinico, vou comprar um pinico para vender no Brasil. O pinico tinha que ir para Portugal e da Portugal vir para o Brasil. Os ingleses querem essa madeira aqui nobre. A madeira tinha que ir para Portugal, de Portugal para a Inglaterra. O açúcar que os holandeses faziam a comercialização, eles tinham que levar para Portugal, de Portugal para a Holanda. Professor, por que isso? Ora, porque toda vez que o navio encostasse ou saísse de um porto, ele tem que pagar imposto. E isso fez com que Portugal ganhasse muito dinheiro. E isso também é uma das explicações por que eles vão preferir mais os negros do que os índios para ser escravo.
Porque os negros, quando saíam da África, não podiam vir para o Brasil. O navio tinha que passar primeiro em Portugal, depois vir para o Brasil. O nome disso chama-se comércio triangular. África, Europa, Brasil. Era o tráfico negreiro, tá? E com isso dava o quê? Dinheiro, imposto. Então, repare qual é a finalidade do pacto colonial. Qual é a finalidade? Dinheiro para Portugal com imposto. A colônia não pode se desenvolver. Então, vamos lá. A vinda dos portugueses para o Brasil atendeu à necessidade histórica de expansão da economia capitalista de mercado. Isso é chamado capitalismo mercantilista. Sua etapa de formação século XVI coincide com a formação dos Estados modernos. Quando ele fala o Estado ou a coroa, ele está falando do país, só que essa palavra não existia, tá? O Estado garantia os lucros da burguesia metropolitana. Como, professor? Dando concessões. Por exemplo, só um grupo podia trazer os negros, só um grupo podia levar o pau-brasil, só um grupo podia comercializar o açúcar. É esses burgueses que vão sustentar a Idade Moderna com os reis absolutistas, porque eles ganham concessões, chamado de monopólio. Simultaneamente, ao mesmo tempo, se fortalecendo através da tributação. O que é a tributação? Imposto, dinheiro. A igreja assumiu o papel de justificadora da empreitada, quer dizer, é coisa de Deus. E o rei está aí porque Deus quis. Chama-se poder divino do rei. E aí nós temos o tripé, olha, que vai lembrar o nosso plantete, ó. Escravismo, monocultura e latifúndio. Olha aí o plantete aqui no Pacto Colonial. Mão de obra escrava. Produção de um produto, no caso a cana, em grande escala. Olha o plantete aqui. Exclusivos comerciais e de transporte. E a proibição de manufatura, quer dizer, não pode ter indústria aqui, senão ele vai se desenvolver, tá? Ora, o que o rei não quer? Ele não quer que a colônia se desenvolva, pô, tem que ser lá. Isso é uma característica do sistema da época, chamado mercantilismo, que eles queriam e buscavam uma coisa chamada balança comercial favorável. Aqui no chat, pode falar. Quem é que não sabe aí o que vem ser essa balança comercial favorável? Ela tem uma palavrinha aí. Balança comercial favorável. É o superávit, vender mais do que comprar. Tá? Repetindo, balança comercial favorável. Característica do sistema da época do Brasil colônia. O mercantilismo. Então, Portugal queria vender, mas não queria comprar. Por isso que suas colônias eram obrigadas a comprar somente dele. Então, era uma maneira de o país dele enriquecer, e não a colônia. Então, na verdade, o que é que nós éramos aqui? Só um local para ser explorado, e não para se desenvolver. Diga, Edson, tá com o microfone ligado. Quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Bora. Não, professor, desculpa. Tá tudo bem. Tranquilo? Essa primeira parte está entendida? Bora ver um pouquinho da Tranquilo, nossa... professor. Só então a balança comercial favorável. É o superávit. Resumindo ela. Vender mais do que comprar. Né? Vender. Positivo. Vamos lá, Will. Vamos entender na tua casa. O Will ganha R$100. Se ele gasta 90 por mês e ganha 100, ele tem um superávit. A conta deu positiva, tudo que ele ganhou menos o que ele gastou. Mas se ele ganha 100 e gastou 110, ele tem déficit. Então ele está gastando mais do que ele está ganhando. Priscila travou? Foi, minha amiga? Prícia? Ou Priscila, eu não sei bem a pronúncia do nome aí. Prícia, deu para entender agora? Diz aí no chat. Aí. Professor, eu não consegui lhe entender na sua última explicação. Tá bom. Eu estava explicando. Não entendi nada, estava travando totalmente. Tudo bem. Eu estava explicando como é que era o sistema econômico da época, o mercantilismo. Que uma de suas características é chamada balança comercial favorável.
em que aquelas metrópoles, ou coroas, como era chamado, corresponde hoje ao país, tá? Portugal, Espanha, Inglaterra, eles procuravam vender mais do que comprar. Isso chama-se balança comercial favorável. O nome técnico chama-se superávit. Por isso que as colônias como o Brasil não poderiam produzir nada para vender. Ele tinha que comprar tudo. Como tudo que ele produzia era para fora, plantation, aqui volta e meia nós tínhamos problemas de abastecimento, porque tudo que era produzido aqui ia embora para Portugal. Deu para entender agora? Deu sim, mestre. Obrigada. Tomamos as olhos. Hoje é que, na verdade, eu que estreiei aqui, né? Logo, logo a gente vai estar bem mais tranquilo, tá? Agora, vamos ver se eu pego um pedacinho da aula, vamos trabalhar umas questões. Vamos ver aqui essa questão da PUC. Tá na lista, tá? Tem algumas questões aqui que tá na lista de vocês. Olha essa daqui. Responder a questão sobre o período pré-colonial brasileiro, PUC, PUC, Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Da primeira vez que viestes aqui, olha só o termo do Portugal, olha só o termo, né? Vós o fizeste somente para traficar. Não recusasseis. Tomais as nossas filhas, tal. Lê por vocês, que eu vou fazer uma leitura dinâmica para mim, tá? Feliz quando nós tínhamos filhos. Nessa época... Já. Todo mundo conseguiu ler já? Tem que ser rápido. Dá só um minutinho, professor. Tá, tem que ganhar velocidade na leitura. Viu como eu li rápido? É porque eu comecei a ler e olhei as opções e depois eu li só essa parte final, ó. Foi essa jogada que eu fiz, entendeu? Para ver se não tinha nenhuma pegadinha na questão. Eu li o início. Já li, professor. Passei um pano nas respostas e olhei para cá. Eu não tenho as respostas decoradas, por isso. Tem alguém aqui que não saberia responder essa questão? Faz o seguinte, vai fazendo no teu caderno aí as enquetes, tá? São 20 questões, não vai dar para ver tudo hoje. A resposta é a letra B. Ele está falando do escambo. Claro que se tiver alguma daqui... Mercantilismo eu acabei de falar, né? Esse sistema econômico em que busca a balança comercial favorável, que a colega pediu para repetir. Mas aqui, encomenda, corvéia, mita... Se não souber, só perguntar. Questão número 2. Não esqueça, professor, eu não sei o que é corvéia. Explica aí. Não vai ficar encabulado sem saber e ficar... Tá? Pode... Não se preocupe. É mais importante, eu estou fazendo de propósito, fazendo com que você pergunte mesmo, tá? É a letra B, Alessandro. Corretíssimo. Bora ver a próxima? Questão número 2, Segras Rios. O que é que ela diz? O início da colonização portuguesa no Brasil, no chamado período pré-colonial, 1500, 1530, tem alguns livros que põem um aqui, tá? 531. Não esquenta com isso. Foi marcado pelo ou pela... Pode Mestre, gritar o primeiro. Pode gritar o primeiro. O Janderson Moreira Oi? pediu aí para saber o que corvéia imita. Mita? É a mita? O Janderson. Letra O Janderson pediu. É que travou o teu também, eu não entendi, mas é a mita que ele quer, né, mestre? A mita, Ele né, quer saber chefe? mita e corveia, mestre. Corvéia. Isso, mita e corveia. Corvéia. Eu vou falar as duas. Vou responder essa e vou repetir lá. Vamos lá. Então, qual é a resposta dessa daqui? Letra A. Envio de expedições... Letra A, professor. Letra A, professor. Corretíssimo. Envio de expedições exploratórias. Lembra que é aquela expedição guarda-costa no litoral e pelo escambo do pau-brasil. Correto. Enquanto eu vou responder mita e corvéia, qualquer uma outra opção você pode me perguntar por que não é, tá? Então, nós já temos aqui... Tá? Vou marcar aqui para você as respostas, tá bom? Então, nós já temos aqui.
Tá ruim para marcar pra caramba. Tá. É a letra B e a letra A. Depois eu marco aí. Vamos lá. Fala primeiro da mita. Tanto a mita quanto a encomenda, que ninguém perguntou, são dois sistemas parecidos com a corveia, usados na colonização espanhola na América. A mita já era praticado pelos incas. Então isso aqui é um sistema mais usado onde hoje são a parte dos Andes. Isso aqui foi mais a parte do que é hoje a América Central. Isso daqui é Idade Média. Idade Média. E isso é um sistema econômico da época do período colonial brasileiro. Lembra que uma das características é balança comercial favorável. Mita. Mita é um tipo de trabalho compulsório, por isso que ele é parecido com a corveia. Trabalho compulsório quer dizer o cara não era escravo, ele recebia, mas ele era obrigado a ir. Então, os incas faziam isso com os nativos. Eles precisavam ir para a agricultura ou para uma mina de prata ou de ouro. Os caras iam e recebiam, mas não podiam negar. Então, por exemplo, o espanhol chegava e dizia que ele precisava de 100 nativos para ir na mina de prata, principalmente prata, que tinha muito. E ia 100 nativos e eles recebiam. Só que era insalubre, morria pra caramba. Tinha comida, o espanhol descontava. Então, isso era mita. Trabalho compulsório. O que quer dizer? Ele não é o escravo, mas é obrigado a ir. Corveia é um tipo também de trabalho compulsório, só que usado na Idade Média. É um período de dias na semana que o colonozinho lá no feudo era obrigado a tirar para trabalhar para o senhor feudal. Ele consertava estrada, ponte, cerca, cuidava de animal. De 3 a 5 dias na semana ele teria que trabalhar para ele. Chama-se corveia. E ela estava dentro de um conjunto chamado obrigações do servo. A encomenda, usada mais na América Central, também pelos espanhóis, o encomendeiro era um cara que já tinha aprontado lá e vinha para cá. Então ele captava os índios e teria que trabalhar de graça para ele. Ele pagava um imposto para o espanhol, mas ele tinha que dar uma compensação para o nativo, uma forma de pagamento. Pasmo você, sabe qual era o pagamento? Evangelização. Imagina, vamos chegar aqui que vocês vão receber. Agora eu vou ensinar. E ensinava um Deus que ele tinha que ficar com medo e ficar mais submisso ainda ao colono. Então, trabalho compulsório. Obrigado aí, obrigado aí, obrigado. E aqui, uma Professor, troca. poderia repetir o que o indígena ganhava em troca? Ensinamento, aula de catequização. Imagina? Claro que isso não vai dar certo muito tempo, né? Cruel. Aqui no Então, esse é no caso de encomenda, né, professor? Professor, então quer dizer que em troca eles ensinavam os índios, é isso? Porque tinha um custo para poder dar aula para eles, para deixar eles mais dominados ainda. Deixa eu contar uma coisa para ti. Tu sabe que aqui no Brasil pré-colonial, uma das coisas que eles pagavam no escambo para os índios era machado. Mas onde que o índio usa o machado? Para cortar mais pau-brasil para eles. Tu entendeu como eles não tinham nada de besta? Opa, já tem alguém botando a terceira aqui, né? O Anderson. Então eles sempre procuravam maneira de eles mesmos se beneficiarem. Para trabalhar, né, professor? Eles sempre se ferravam. Professor, nessa terceira questão eu estou meio na dúvida, porque o senhor falou que o índio ele não era escravo. Qual que tu marcaria, então? Eu estou na alternativa A, só que fala... Mas tu tá com dúvida... E a utilização do trabalho escravo, eu estou na dúvida. Pera lá, tu tá com dúvida. A letra A e qual outra letra? Entre A e qual? Tu lembra que você falou... A e a C. A C, então eu vou falar a C. Escravização das populações nativas. Não tinha, já era. Tu lembra que ele recebe... É o escambo. Então a letra C está fora. Período pré-colonial, o índio não é escravo. Aí na letra A, estabelecimento do escambo entre os nativos e a utilização de escravo. Está fora também. Errei, professor. Eu vi. Então qual é a resposta da terceira? Letra E. Não, é a B.
Maldade, né? Foi mal. Construção e teorias da presença de caras franceses. Mas deixa eu explicar primeiro por que não é a letra E. Porque o engenho só vai vir nas capitanias hereditárias, homem. Entendeu? Lembra São Vicente e Pernambuco? Aí já não é pré-colonial, é colonial. Ah, sim, entendi, professor. É porque eu fui malvado, né? Que eu fiquei fazendo aqui, então letra E. O professor foi... Corsários são piratas oficializados, né? Eu até expliquei. É eles que vinham para cá para roubar pau-brasil e tudo. Letra B. É por isso que ele fazia as feitorias para proteger as madeiras. Resposta, letra B de bola. Já anotou aí? Primeiro B, segundo A, Essa terceiro questão B. eu confundi totalmente. Não entendi. Essa questão eu confundi totalmente entre as questões, entre as alternativas no caso. Mas você viu que está dentro do que nós aprendemos hoje, essa questão? Está dentro da aula? Percebeu isso? Sim, só que eu me foquei mais, né, que o senhor falou que o índio ele não era escravo, aí eu fiquei mais nisso. Aí tu já matava duas. A e a C. Tu já matava duas, ó. Só com esse conhecimento, tu matava duas. Sim, aí eu não prestei atenção, eu meio que desliguei. Aí se tu pegasse essa daqui, ó, engenho, opa, é colonial, tá fora. Ocupou o Brasil? Não, por isso que é pré-colonial, não é ocupar, é colonizar. Aí só ia sobrar a letra B. Por eliminação. Mas é legal. O que eu queria que vocês olhassem com essas questões é como é o que nós estamos aprendendo, como é que ele vem na prova. Foi isso que eu queria. Porque quando eu era aluno, era isso que eu pensava. Como é que isso vai vir na prova? Como é que cai uma questão disso? Léo, corsário, tá? É uma tripulação de um navio com a permissão de invadir outro navio ou uma costa de um país para um determinado rio. Na prática, era um pirata oficializado. Por exemplo, tu imagina, o cara chega numa invasão aí, num morro desse, não vou citar local nem nome para não... E ele vai uma autoridade lá, uma personalidade como foi Michael Jackson. Ele fica bem o governo negociar com o traficante para o cara entrar? Não, ele chama o presidente da comunidade, né? O bicheiro, o chefe, o presidente o presidente da escola de samba, que no fundo é ele que é o chefão de lá. Esse era os corsários, um pirata oficializado. Deixa eu ver aqui, o José Marremamá botou escambo, bugiganga ou quinquilharia, era apenas uma troca. Exato. Repara bem, escambo é troca. No período pré-colonial, José Ribamar, era isso aí, a bugiganga ou quinquilharia, produto de baixos valores, em troca do trabalho indígena. Os portugueses, mas também franceses, tá? Ele não era só português. Eles davam para os nativos e os nativos trabalhavam para ele. Em troca para o Brasil, os índios não eram escravos, sim explorados. Exatamente. Correto, José Ribamar? Fechou bem aí o osso. Então vamos lá de novo. Vamos ver a próxima questão, hein? Vamos ver se a turma tá bem mesmo. Próxima questão. PUC de Campinas. PUC de Campinas. Enorme. Parece uma questão do Enem, né? Não, essa aqui tá na apostila de vocês, tá? Essa questão tá na apostila de vocês. Beleza. O professor Jefferson já está pedindo para encerrar aí. Professor, não tem mais sua apostila. Tudo bem, não se preocupe, eu trouxe a questão aqui. Professor Jefferson, vou fazer só mais essa questão, amigão. Beleza, mestre, fique à vontade, faça a quadra aí, tá legal. Aí é o horário. Tá, não tem problema que ainda não está com a apostila, tá? Bora ver a questão aqui. Vou fazer faça uma leitura dinâmica aí. Não. É nossa terra, a terra do índio. Isso, gente, vou ler rápido para mim. Olha, do ponto de vista do colonizador, era tomar para dominar a terra, dominar nossa cultura, anular nossa gente. Isso caiu na revista.
A respeito do início da colonização, período abordado no texto, pode afirmar que a primeira forma de exploração econômica exercida pelos colonizadores, olha, são duas perguntas, e a dominação cultural e religiosa fundida pelo território brasileiro, difundida, são respectivamente vamos ver aí. Hoje o José Raimundo, quando falou comigo, essa questão estava bem, ele mandou a foto dessa questão, Zé. Hein, Zé Raimundo? Não foi essa. Letra B, professor. Não, foi aquela da Mita. Letra B? Letra B? Eu acho que é a letra C. Positivo. Eu acho que é a letra B. B de bola. E outra? Letra B, professor. Não é a letra B. Para encerrar, é a letra C. Letra As C, drogas do professor. sertão só vai vir muito tempo depois, já no período Eu ia colonial. digitar a C e acabou indo a letra B, tá? Eu corrigi lá no bate-papo. Tá legal. O escambo e a caracterização é empreendida pela Companhia de Jesus, os jesuítas. As missões só vão vir depois, bem depois. As missões são os aldeamentos indígenas. As drogas do sertão, porque as drogas do sertão vai ser mais no momento da colonização da parte do que é hoje o Amazonas. Num boa parte, mais de 100 anos, eles vão ficar mais no litoral. Letra B de bola. Olha só a próxima questão que eu não vou fazer hoje, hein? Mas olha de onde que ela já é. Escola de Especialista do Sargento do Exército, lá da AMAND, 2015, SpaceX. Eu trouxe também da prova militar para você ver, tá? Bem, então nós paramos na quarta aí. Eu espero que todos tenham gostado, né? E a gente vai encerrar por aqui a nossa... Mestre, só encerre a gravação, só para eu dar um avisinho aqui para eles, beleza? Tá, só estou procurando, tá? O local de... Beleza. Para encerrar aí. Aí, a bolinha preta ali. Parar o compartilhamento logo, né? Não. Essa gravação, essa bolinha preta aí, ó. Aí, parar a gravação ali, ó. Boa.